Segurança pública no Brasil. Um tema que divide opiniões e exige coragem para enfrentar a realidade. Enquanto o pensamento esquerdista insiste em relativizar a criminalidade e proteger bandidos com discursos ideológicos vazios, a população brasileira clama por justiça e punição efetiva. Aqui no Brasil Show Oficial, trazemos a verdade sem filtros ideológicos. Vamos analisar as propostas concretas que podem transformar o combate ao crime organizado no país. Fique conosco. Já abro partindo dessa crítica que foi feita pelo secretário nacional de Segurança Pública, deputado Mário Sarrubo, em relação ao relatório. Um ponto específico que ele fala da questão que não deveria ter misturado um tema com outro, organizações criminosas com o terrorismo, e ele diz também, nessa entrevista que ele deu mais cedo em ponto, que isso pode desestruturar o sistema penal e processual brasileiro. Olha, primeiro quero dizer que essas observações feitas já foram incorporadas ao nosso novo relatório. Na verdade, eu recebi, estou recebendo, e até a data da votação no plenário, o relator, isso é regimental, pode alterar o relatório e o parecer, né, que será votado no plenário. Essa observação feita pelo secretário nacional de Segurança Pública já foi incorporada no nosso novo relatório. Então, todas essas medidas assecuratórias, ou seja, são medidas de descapitalização das empresas que atuam especificamente na lavagem de dinheiro do crime organizado, elas serão incorporadas também não só aos crimes praticados previstos nesse relatório no artigo 2A da Lei Antiterrorismo, como em todos os crimes praticados dentro da Lei de Organizações Criminosas. Eu recebi várias sugestões de deputados federais, de senadores. Estou também dialogando com membros do governo federal para que sejam incorporadas ao relatório novas observações, e eu pretendo assim construir um relatório amplo. Por isso que o nome escolhido pelo presidente Hugo Motta, um marco legal do combate ao crime organizado, ele foi muito feliz nisso, porque está aproveitando iniciativas que o governo federal enviou do projeto do PL Antifacção, iniciativas que estavam sendo previstas por vários parlamentares, inclusive que alteravam a Lei 13.260, a Lei Antiterrorismo. Nós estamos apresentando um robusto substitutivo, incorporando o que há de melhor em todas as iniciativas, e assim a gente pretende encarecer o custo do crime e punir adequadamente quem comete crimes bárbaros no Brasil, que hoje, lamentavelmente, o sistema de justiça criminal, na minha visão e na maioria da população, não pune adequadamente quem comete esses delitos. É curioso como, muitas vezes, parte da imprensa insiste em transformar um debate técnico em um embate ideológico. As perguntas parecem mais preocupadas em descredibilizar quem propõe soluções do que em entender o conteúdo real da proposta. Quando o entrevistado fala em fortalecer o combate às facções, incluindo medidas mais duras na lei antiterrorismo, ele não está politizando a segurança. Está enfrentando uma realidade que o país já vive nas ruas. A crítica sobre o perdimento de bens, por exemplo, soa apressada. O relator explicou com clareza que o dispositivo não foi excluído, mas aprimorado, preservando a autonomia da Justiça e dos Ministérios Públicos estaduais. É uma visão técnica, de quem conhece o funcionamento do combate ao crime. No fundo, a imprensa deveria reconhecer quando há coerência e experiência prática. O discurso não é sobre punir por punir, mas sobre dar ao Estado as ferramentas que ele precisa para recuperar o controle sobre territórios e finanças dominados por facções. Talvez o problema não esteja na resposta, mas na falta de vontade de ouvir a resposta completa. E você, o que acha? O Brasil precisa de mais ideologia ou de mais coragem para enfrentar o crime com a seriedade que o tema exige? Acompanhamos o trabalho de vocês, especialistas em segurança pública, judiciário também. Estamos habituados a ouvir que é importante para asfixiar essas facções criminosas, maiores ou menores, seguir o dinheiro, capturar bens que essas facções criminosas amealham, juntam ao longo das suas atividades. E na entrevista de hoje cedo, o secretário Sarrubo disse que há, no substitutivo do senhor, a ausência de dispositivo que estava no projeto do governo como perdimento civil de bens. Abre aspas para ele. Esse instrumento é essencial para evitar que bens como helicópteros, barcos e propriedades voltem aos criminosos mesmo após a anulação de processos. Foi retirado do texto, o que é um retrocesso. Eu queria que o senhor explicasse para a gente esse ponto. Eu acho que nós estamos discutindo aqui o sexo dos anjos. Primeiro precisa ler o relatório, né? E realmente entender o que está no substitutivo. Acho que tem muita
ideologia política e pouco conhecimento do que realmente está no relatório. Como eu mencionei aqui, o relatório não é uma coluna de concreto, ele pode ser alterado até o dia da votação, que a gente não sabe quando vai ser. Isso depende do presidente da Câmara, do Gumota, da decisão dele, mas podem ter certeza que todas essas contribuições que já foram incorporadas ao novo substitutivo, em especial de descapitalização de bens de empresas que fazem lavagem de dinheiro do crime organizado, serão incorporadas, até porque a gente já faz isso aqui em São Paulo, fez ao longo desses 3 anos no governo do Estado, em parceria com o GAECO, com o Ministério Público. Aliás, eu estou preservando a autonomia do processamento, julgamento da Justiça Estadual, ou seja, do poder de investigação das polícias civis, dos novos tipos penais previstos no artigo 2A, para que os ministérios públicos permaneçam nesse grande papel que eles possuem, em especial o GAECO, de investigação, de descapitalização das empresas e, por fim, no perdimento de bens. Tanto é que nós criamos aqui em São Paulo o programa Recupera SP e já temos 70 milhões de reais dentro do fundo da Secretaria de Segurança Pública que foram retirados do crime organizado. Isso, com certeza, será incorporado no nosso relatório final, no parecer que será apreciado no plenário. O Brasil vive um paradoxo curioso. Enquanto as facções criminosas avançam com poder de guerra, o debate político se perde entre rótulos e hesitações jurídicas. O que vimos em Araçatuba, por exemplo, foi um verdadeiro ato de terror. Civis usados como escudos humanos, explosões, pânico generalizado. Se isso não é terrorismo, o que seria? A proposta de incluir essas ações dentro da lei antiterrorismo reacende uma velha discussão. Será que o medo de reconhecer o poder das facções impede o Estado de agir com firmeza? Ou será que ampliar demais o conceito de terrorismo abre brechas perigosas para o próprio cidadão comum? O fato é que, enquanto a política decide qual nome dar ao problema, o crime já constrói seus próprios territórios, cobra impostos, dita regras e desafia o Estado. E você? O que pensa sobre isso? Será que o Brasil está pronto para enfrentar o crime organizado com o mesmo peso que enfrenta o terrorismo em outras partes do mundo? Ou ainda preferimos fingir que é apenas mais um caso policial? Deixe sua opinião. O debate precisa sair das comissões e chegar à sociedade. A gente sabe que no seu relatório o senhor deixou de lado ali uma equiparação de facções criminosas a grupo terrorista. A minha pergunta é, por que então não apenas endurecer as penas dentro da própria lei das organizações criminosas? Por que mexer na lei antiterrorismo? Uma excelente pergunta também, porque eu pergunto para vocês, e vão pegar um caso prático, que nós tivemos um pouco antes da nossa gestão, final do ano de 2022, lá em Araçatuba. Inclusive, essa é uma tipificação penal que consta no artigo 2A, dentro da Lei 13.260, a Lei Antiterrorismo, que mais de 20 indivíduos alugaram 10 veículos blindados, fuzis 762, mais de 100 quilos de explosivos. Eles explodiram várias agências bancárias, atiraram em policiais, feriram policiais, fizeram com que membros da população, sociedade civil, eles utilizaram como barreira humana para que eles pudessem avançar no território. Foi uma cena literalmente de guerra e que no dia seguinte as aulas de todas as escolas na cidade de Araçatuba foram suspensas. Por que eu estou pegando esse fato específico? Porque isso levou um pânico na sociedade local, na cidade de Araçatuba, no estado e até mesmo no Brasil, porque isso foi amplamente divulgado. Então, eu estou fazendo uma equiparação por lesividade. O que isso significa? Que mesmo não sendo considerado um ato terrorista, porque terrorismo no Brasil, de acordo com a Lei 13.260, tem que ser praticado em razão de xenofobia, etnia, raça, religião ou cor, mesmo estando dentro de um ato terrorista, ele causa o mesmo dano social como se fosse um ato terrorista. Por isso, a inclusão e a tipificação nesse artigo 2A. E, além disso, nós estamos aumentando a pena de 12 a 30, que era mínimo 12, máximo 30 anos dentro da lei de terrorismo, para 20 a 40 anos de punição para quem comete esses crimes, como esse que eu mencionei, do Novo Cangaço, como o domínio de territórios que acontece no Rio de Janeiro, como a exploração econômica de internet, de água, de energia, que também acontece em várias comunidades do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Então, a equiparação é o dano que causa na sociedade como se fosse um ato terrorista, porque de fato leva terror e pânico para a população que sofre as consequências gravíssimas desses domínios de territórios e desses crimes graves. Além disso, o cumprimento de pena é aumentado de no mínimo 40% para no mínimo 70% em regime fechado. Tenho certeza que vai ser uma grande
punição para aqueles que cometem esses atos aí que causam horror na sociedade brasileira. Com relação a essa questão de afetar a soberania, eu acho que é válida essa preocupação. Primeiro, quem tem que resolver os nossos problemas somos nós. E eu acredito muito que o Estado brasileiro, o Estado de forma ampla, é capaz de fornecer, sim, uma legislação robusta, um sistema de justiça criminal que seja capaz de punir adequadamente qualquer criminoso, aquele que comete o menor dos delitos ou aquele que domina um território e tenta criar ou cria, infelizmente, em alguns pontos do país, um Estado paralelo. Então, foi esse cuidado que eu tomei ao incorporar dentro da Lei 13.260, não classificando apenas as organizações criminosas, ou o Comando Vermelho, o PCC ou qualquer outra, como organizações terroristas, mas sim tipificando, criando condutas típicas. Ou seja, se o indivíduo que pertence à organização criminosa e comete tais delitos, aí eu passei a elencar todos eles: domínio de territórios, exploração econômica, utilização de armamento exclusivo das Forças Armadas, como fuzil 762 ou granada, ataque a caixas eletrônicos, proibindo a circulação de bens, dificultando a atividade policial, uso de barricadas, todas essas condutas típicas dentro da Lei 13.260, equiparando como se fosse um ato de terrorismo, sem chamar nenhuma organização criminosa de terrorista, mas pela grave lesão que causa na sociedade, e estando dentro da lei antiterrorismo, para que possa ser punido adequadamente de maneira proporcional, como eu já mencionei anteriormente, inclusive ficando aí no mínimo 70% cumprindo a sua pena em regime fechado. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de seguir, deixar seu comentário e me contar se foi útil para você. Um forte abraço!